Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre 7 homens que na Bíblia disseram pequei. E nós já consideramos em estudos anteriores acerca de Faraó, acerca do profeta Balaão, o rei Saul e Acã. Hoje vamos falar acerca de Judas Iscariotes. Ele também disse pequei. Disse-o depois de ter traído Jesus. Judas Iscariotes, um nome associado à desonra, infâmia, a traição. Não conheço ninguém que tenha dado o nome aos seus filhos Judas Iscariotes. A passagem que nos fala acerca da sua traição. Poucas palavras, mas que mudou não somente a história de Judas, mas mudou a história de muitos. Está em Mateus capítulo 27 e nós ainda ficamos sensibilizados ao ler outra vez esta passagem. Somos transportados para lá, para aquela noite, em que Judas Iscariotes traiu Jesus. Aquele Jesus que ele conhecia tão bem, com quem tinha convivido durante 3 anos. Vamos então ler. Está em Mateus capítulo 27, versículo 3 a 5. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Judas Iscariotes, levado pelo remorso, ele disse pequei. Outras versões, é certo, dizem que ele, arrependido, disse pequei. De qualquer forma, mesmo que nós tivéssemos usado a versão que diz arrependimento, não era um arrependimento segundo Deus. Era um sentimento de uma culpa insuportável. E quando nós somos acometidos disso, nós podemos ficar paralisados ou então tomarmos atitudes drásticas. Às vezes em relação aos outros, outra vez essas atitudes são tomadas contra nós. É que o remorso é como nós estarmos numa sala escura, que não tem janelas, não tem porta de saída. Se somos crentes, se temos temor de Deus, o remorso não nos leva a Deus. A porta de saída está fechada para clamarmos a Deus, como também está fechada para a liberdade. Está fechada para a mudança. O remorso de Judas não o levou a fazer aquilo que Pedro fez depois de ter negado Jesus, que chorou copiosamente e volveu-se para Deus. E acima de tudo, David disse: aquele que confessa as suas transgressões e deixa alcançará misericórdia. Mas Judas sentiu-se encurralado, desesperado. E quando nós estamos em Deus e com Deus, nós temos sempre uma porta de saída. Nem que seja para que, mesmo a uma certa distância, como o publicano no templo, nós possamos apenas fazer isto, batendo no peito e dizemos: tem misericórdia de mim, pecador, e sairemos justificados ou perdoados, libertos para nossas casas. O remorso traz culpa. Culpa pesada, insuportável, que rouba o discernimento e que nos aprisiona enquanto estamos envolvidos quando estamos acorrentados. É uma espécie de coleta de forças que não nos deixa respirar, que não nos deixa olhar para cima. Olhamos para dentro e só vemos a escuridão das trevas. Eu hoje, de uma forma muito resumida, queria-vos falar acerca de 2 mitos acerca de Judas e depois tentarmos extrair 2 lições acerca do seu comportamento. O primeiro mito acerca de Judas é como que se esteja a reabilitar a pessoa de Judas nos tempos de hoje. E um dos argumentos é este. Ele estava
destinado a isto. Inclusivamente, pode-se citar uma profecia da Bíblia que diz assim: o que come pão comigo, contra mim levantará o seu calcanhar. E Jesus cita esta escritura quando lavou os pés aos discípulos na noite em que foi traído. Então, se havia uma profecia, inclusivamente, que, neste caso, Judas iria trair Jesus, que culpa tem ele? Isso é uma abordagem linear, não teológica, de uma forma correta. Há muitas profecias na Bíblia que falam acerca de coisas más que os homens fizeram, mas até povos, nações. Mas o facto de haver essas profecias, desses acontecimentos futuros, alguns já se concretizaram, outros vão se cumprir. Isso não significa que há um destino que envolve essas pessoas e que, sem a sua culpa, sem a sua escolha, elas decidiram isso porque foram obrigadas a isso. Não. O Senhor sabia que Judas iria fazê-lo. E então, cumpriu-se essa profecia devido à presciência de Deus, ao conhecimento prévio. Mas, o que é que nós lemos? Que o diabo encheu o coração de Judas para que traísse Jesus. Pois, mas o diabo também muitas vezes enche o nosso coração para fazermos outras coisas. Para matarmos. Para trairmos a nossa esposa. Para roubar. São as tentações. Somos tentados pelo mal, pelo maligno. Mas temos a escolha. Podemos decidir aquilo que José, quando também foi tentado a pecar contra a mulher de Potifar, qual foi a resposta dele? Pecaria eu tão grande pecado contra Deus? Ele escolheu. Nós podemos escolher. Judas poderia ter escolhido não trair Jesus por trair da moeda. Jesus sabia. Sim, Jesus sabia. Um de vós me há de trair. E o Senhor disse. Mas Judas escolheu trair Jesus. Quais foram os motivos? Nós não sabemos. Podia ter sido apenas isto. Olhem, o amor ao dinheiro, que é a raiz de toda a espécie de males. 30 moedas de prata era muito dinheiro. Poderíamos usar outros argumentos. Poderíamos pensar em outras razões que levaram Judas a trair Jesus. Mas não queremos entrar por aí. Uma coisa é certa. 30 moedas de prata. Era muito dinheiro. Ele tinha um caráter deformado que não se deixou transformar durante os 3 anos que conviveu com Jesus. O segundo mito. Portanto, o primeiro, ele não estava destinado a isto. Ele poderia ter decidido, ele poderia ter escolhido não trair. E aqui levanta-se uma outra questão. Mas alguém teria que traí-lo. É certo. Mas nós vamos confinar a Judas Iscariotes. O diabo encheu o coração de Judas para que traísse Jesus. O diabo enche o nosso coração com outras coisas e nós decidimos, nós escolhemos se vamos dar ouvidos à voz dele ou se vamos pura e simplesmente dizer: não, eu não vou pecar contra Deus, tão grande pecado. Segundo mito. No fim de tudo, Judas Iscariotes foi salvo. Não foi. Isso não é verdade. Jesus disse que ele era ladrão de formação do seu caráter, conforme atrás mencionei. Jesus disse: um de vós, virando-se para os seus apóstolos, ele disse: um de vós é um diabo, filho da perdição. E agora reparem, Jesus disse: o filho do homem, que era ele, vai ser traído, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Ora, uma pessoa a quem Jesus diz isto não foi salvo. Primeira lição. Judas, no meio dos apóstolos, é um dos exemplos maiores, se não o maior, do que é ser um lobo no meio dos cordeiros. Não há qualquer sinal de que os outros 11 apóstolos que conviveram diariamente com Judas Iscariotes tivessem desconfiado dele. Ele conseguiu vestir mesmo a pele de cordeiro. E à semelhança de Jacó,
Inclusivamente, em linguagem figurada, ele cobriu as mãos com a pele do cordeiro para que nenhuma garra ficasse de fora, para que as pessoas não se apercebessem que o lobo estava lá. Na noite em que Jesus foi traído, Jesus disse: um de vós me há de trair. E os apóstolos, um após outro, disseram: sou eu, Senhor, sou eu. Mas ninguém apontou para Judas e disse: pois é, finalmente, é ele. Eu andava desconfiado, ninguém disse isso. E agora repare, isto é tenebroso. Judas Iscariotes, como os outros apóstolos, com certeza que pregou. Ele orou com eles. Não me surpreende que ele tenha feito milagres como os outros. Isto é uma realidade, infelizmente, tenebrosa no meio do cristianismo. Os ministros de Satanás, diz a Bíblia, podem se transformar em ministros da justiça. E isso também explica. Podemos ficar surpreendidos. Podemos ficar perplexos perante certas situações ao longo da nossa caminhada cristã que nós presenciamos, que nós vivemos situações assim. Pessoas que nós acreditamos plenamente. E no fundo, eles eram lobos no meio de nós. Mas Jesus também ministra ensino em relação a isto, para nós não ficarmos surpreendidos, para não ficarmos desanimados, abatidos, quando isto acontecer, porque isto aqui e ali vai acontecendo. E neste mesmo Evangelho, a certa altura, Jesus diz: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demónios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Repara. Jesus refere-se àqueles que em seu nome expulsaram demónios, profetizaram, fizeram muitos milagres. E Jesus disse: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Havia uma dissociação entre aquilo que eles faziam no seu relacionamento com as outras pessoas, aquilo que eles pregavam, aquilo que eles ensinavam, aquilo que eles faziam em nome de Jesus. E a sua vida prática, uma vida dupla, no fundo eles praticavam a iniquidade ao mesmo tempo. Nós, ao longo do nosso ministério, nós temos apelado tantas vezes, em quase todas as situações, nós, por assim dizer, voltamos à carga. E nós dizemos, e nós pregamos, e nós ensinamos a necessidade do novo nascimento, da conversão pela fé em Cristo, de receber Jesus como o nosso Salvador. Arrependidos genuinamente do nosso pecado, temos pecado contra Deus, temos pecado contra os céus. E isso é grave, estamos destituídos da glória de Deus, mas o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e precisamos de ter esta conversa com Deus. Para quê? Para que não nos enganemos a nós próprios e não enganemos os outros. E para que um dia não haja até uma surpresa em nós mesmos, não somente nos outros, quando chegarmos à eternidade. Segunda lição. A segunda lição fala-nos acerca da longanimidade de Jesus. Longanimidade é capacidade para suportar ofensas. E Judas Iscariotes teve todas as oportunidades para ser diferente. Quando Jesus lavou os pés aos discípulos, ele disse: nem todos vós estáis limpos, referindo-se a Judas, que ele não estava limpo. Não somente ele tinha os pés sujos como os outros, por calcorrearem as estradas poeirentas daquela nação, mas ele não tinha o seu coração limpo. A Bíblia diz que alguns saíram de nós porque nunca foram de nós, mas alguns estão connosco, mas não são de nós. Judas Iscariotes é um exemplo disso. Mas voltemos. A longanimidade de Jesus, capacidade para suportar ofensas.
Judas nunca foi excluído. Tendo amado os seus que estavam no mundo, Jesus amou-os até ao fim. Vamos só sinalizar o modo como Judas traiu Jesus. Em que situação? Em que lugar? Jesus está no Monte das Oliveiras. E Judas aparece liderando uma multidão que ia prender Jesus. Eu penso que o quadro não foge muito disto. Jesus avança. Os discípulos ficam para trás, ele quer protegê-los e ele avança. Judas está à frente daquela multidão e ele também avança, dá uns passos em frente. E estão ali os dois, a separar os dois grupos. O grupo dos discípulos, Judas Iscariotes, Jesus, separados de alguns metros, e depois a multidão. Eles encontram-se ali. E Jesus tem uma palavra. Jesus começa a falar. Toma a iniciativa e diz: amigo, a que vieste? Amigo, a que vieste? Se calhar com uma mão por cima do ombro de Judas. E Judas, aproveitando-se dessa proximidade, dá-lhe um beijo na face. Era um sinal para os outros de que Jesus estava identificado. Era aquele que eles haviam de prender. E Jesus está perto dele. Cita o nome dele e diz: Judas, é com um beijo que me traz. Era a hora do poder das trevas. Trevas no Monte das Oliveiras, porque era noite. Trevas nos corações daquela multidão enraivecida que veio para prender e depois para crucificar Jesus. Trevas, densas trevas no coração de Judas. Nós sabemos o que aconteceu a seguir. Jesus, durante aquela noite, foi levado de um e para o outro lado, julgado aqui e ali. E às 9 horas da manhã, ele foi crucificado no Gólgota. Ao fim de 3 horas, ao meio-dia, quando o dia era mais claro, porque o sol estava no seu ponto mais alto. As trevas envolvem aquele lugar e envolvem toda a terra. Jesus envolvido nas trevas. Envolvido pelas trevas. Mas havia ali outras trevas que se palpavam como as trevas que caíram séculos atrás sobre a nação do Egito para que deixasse o povo hebreu sair livre. Jesus envolto em trevas espirituais, abandonado pelo Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Nós sabemos porquê. Para que Jesus tivesse autoridade para ter dito e ainda hoje dizer: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É o Evangelho. Em todas as situações da palavra de Deus há como que uma porta entreaberta para nós, outra vez, falarmos sobre a velha e sempre nova história do Calvário. Jesus, na cruz do Calvário, é o nosso substituto. Leva sobre si os nossos pecados para nos justificar. Para colocar sobre nós a sua santidade e nos envolver no seu manto de justiça, nos vestir com vestes de salvação e nos transportar do reino das trevas para o reino do amor de Deus. Remorso não é a mesma coisa que arrependimento. A nossa oração é para que assim não tenhas esta certeza de pecados perdoados, hoje mesmo te reconcilies com Deus por meio de Jesus. Porque ninguém vem ao Pai senão por Ele. Que o Senhor te abençoe.